Opa, opa, terceiro ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais uma semana com o tio Júnior. Sejam bem-vindos, que seja uma semana muito produtiva, com muito sucesso, com muito aprendizado, né? Graças a Deus. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Temos muito aprendizado aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais, tá? Os animais, como esses animais se alimentam, de que tipo de alimento esses animais, né, eles se alimentam, porque existem diferentes tipos de animais, né, vários tipos de animais, e cada animal, ele se alimenta de um diferente tipo de alimento. Então, por isso que a gente vai estar sabendo hoje, mais ou menos, né, de como são a alimentação desses animais, né, para que a gente não chegue em um local que tem animais, a gente chega, né, gosta de dar comidinha ali ao animal, mas a gente não sabe, às vezes, se ele come daquele tipo de alimento, porque às vezes pode, né, aquele animal, a gente dá uma comida que ele não possa comer, possa ser que ele passe mal, adoeça. Então, tudo isso a gente tem que ter bastante cuidado. E, além, né, de falarmos de como esses animais se alimentam, a gente vai conhecer também como esses animais se locomovem, ou seja, como eles andam, né? Será que todos andam da mesma forma? Será que todos os animais têm 4 patas? Não, né? Tem animais com 4 patas, tem animais com 2 patas, tem animais que não têm patas nenhuma. Então é isso que a gente vai estar conhecendo tudo na nossa aulinha de hoje. Então já deixa tudo preparadinho aí, tá? Deixa tudo arrumadinho. Pega o livro de vocês, muito importante, para que vocês possam estar acompanhando a aula aqui comigo, né? Abrindo as páginas, para que a gente tenha um aprendizado muito bom e produtivo. Combinado? Vamos iniciar. Então, abram o livro de vocês na página 88, tá? É onde a gente vai iniciar aí a nossa aula, o nosso estudo de hoje, tá? Já estou com o livro aberto aqui. Então, diz o seguinte, na página 88 tem os animais e seus alimentos. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando aí sobre os alimentos que esses animais ingerem. Então, observe o alimento que a menina está comendo. Olha só para esse alimento aí. Que alimento é esse que a menina está comendo? É um pedaço de melancia, não é? Isso mesmo, um pedaço de melancia. Então, o alimento que a menina está comendo é de origem animal ou é proveniente de uma planta? A melancia, ela vem do animal ou ela nasce em uma planta? Ela é proveniente de uma planta, não é? A melancia, ela nasce em plantas, né? Por que é importante nos alimentarmos? Pergunta muito importante para você aí que está assistindo ao Newton Júnior. É muito importante a gente se alimentar, porque o nosso corpo precisa dos nutrientes, né? Que todos os alimentos têm. O nosso corpo precisa se alimentar para tudo funcionar bem, né? Os alimentos, eles são como se fosse uma bateria do celular, precisa, né? Para que o celular funcione, a bateria precisa estar carregada, não é? Para que o carro ande, para que a moto ande, precisa de gasolina. A mesma coisa é a gente. Para que o nosso corpo funcione, a gente precisa se alimentar, comer bem, principalmente comidas saudáveis, certo? Então, os alimentos que ingerimos nos fornecem a energia e os nutrientes necessários para que o corpo se mantenha vivo, né? Se desenvolva e realize as atividades do dia a dia, tá? Ainda estou na página 88, tá, criança? Então, para que a gente tenha toda a disposição, para que a gente tenha toda a energia, todo o gás, para a gente estudar, para a gente brincar, né? Nós adultos para trabalhar. Então, a gente precisa se alimentar para conseguir fazer todas essas tarefas do nosso dia a dia, tá? E não só a gente, olha só. Assim como o ser humano, os animais também precisam, né? Os animais e as plantas também precisam de alimento para viver. Claro, os animais, as plantas também são seres vivos e eles precisam se alimentar para sobreviver. Precisam de água, precisam de alimento, precisam de luz solar, não é? Diferente das plantas,
os animais não produzem seu próprio alimento, né? Ou seja, o animal ele come outro alimento que já está pronto. Já a planta não, ela produz o seu próprio alimento, né? É daquele pé de manga que nasce a manga, né? Eles obtêm os nutrientes e as energias de que precisam, né? Se alimentando de outros seres vivos. Ou seja, os animais, né, eles precisam de nutrientes e esses nutrientes eles conseguem se alimentando de outros seres vivos, ou seja, se alimentando até mesmo de outros animais, se alimentando de plantas, de frutas, de frutos, tá? E assim sucessivamente. Agora na página 89, avança aí todo mundo para a página 89. E vamos ver agora, né, os tipos de alimentação de alguns animais. No entanto, nem todos os animais consomem os mesmos tipos de alimentos. Tá? Olha só. Alguns animais se alimentam de plantas, ou seja, de capim, né? De plantas mesmo que tenham, né? Que seja verde. Tem animais que comem, né? Folhas de plantas. Esses animais que comem somente plantas, eles são chamados de herbívoros. Tá? A capivara, o coelho, a anta são exemplos de animais herbívoros. Tá? Porque eles só comem plantas. Não comem outro tipo de alimento. Tá? Já tem outros animais, como esses aí, agora que a gente vai conhecer, que se alimentam de outros tipos de alimentos, não mais das plantas. Olha só, existem animais que se alimentam de outros animais. E esses animais são chamados de carnívoros, ou seja, se eles se alimentam de outros animais, então é porque eles comem carne, né? Animal, ele tem carne, não é? Ou seja, o jacaré, né? Ele come os peixes que ficam na água, né? Ele sai da água para caçar outros animais para comer. As onças, o leão, tá? Eles procuram outros animais para se alimentar, porque eles gostam de carne. E há também aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, tá? E esses animais, eles são chamados de onívoros, tá? Animal que come planta, animal que come outro animal. Então é um animal flex, né? Ele gosta de planta, ele gosta de carne, né? E assim sucessivamente. E aí eu pergunto para você, o ser humano, ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro? O ser humano, nós seres humanos, nós somos herbívoros, só comemos planta? Não. Nós somos carnívoros, só comemos carne? Não, tio Júnior. Nós somos onívoros, porque nós comemos carne e nós comemos plantas. Plantas? Claro! A gente come salada. Na salada tem várias plantas, o alface, couve, né? Nós comemos outros alimentos que vêm das plantas, que são as frutas, tá? E assim sucessivamente. Agora, vamos entender e conhecer como os animais conseguem seus alimentos. Será que todos são pela boca? Né? Vamos lá. Os animais obtêm os alimentos que consomem de diversas maneiras. Para isso, eles podem utilizar diferentes partes do corpo, como a boca, o bico, a língua, as garras para segurar, né, ali para depois comer, e as mãos. Ligue cada animal à descrição de como ele captura seu alimento. Vou só avançar aqui porque a gente vai conseguir ver melhor.
porque aí tá todas as opções. Tá? Pessoal, nós estamos aí na página 90, tá? Abra o livro de vocês na página 90, para que vocês possam acompanhar aí e tentar responder junto comigo. Então, nós temos aí na letra A um camaleão, na letra B nós temos um caranguejo e na letra C nós temos um beija-flor, tá? Ao lado desses animais, aí nós temos a descrição e a gente vai ter que descobrir cada uma delas, né? De que animal é esse. Então, ó, a primeira, utiliza estruturas com formatos semelhantes a uma pinça para capturar e segurar pequenos animais. A gente está falando de quem? Do caranguejo. Muito bem, liga. Caranguejo para a frase. Na segunda frase, utiliza o bico fino e comprido e a língua longa para buscar néctar no interior das flores. A gente está falando de quem? Do beija-flor, né? E utiliza a língua comprida com a extremidade pegajosa para prender e capturar insetos. A gente está falando do camaleão, tá? A gente está falando do camaleão. Muito bem. Agora, na página 91, ó, diz o seguinte. Além de utilizar partes do corpo, alguns animais apresentam diferentes estratégias para localizar o alimento no ambiente, né? Porque, claro, né? Para que ele consiga o alimento, para que ele consiga comer, primeiro ele tem que encontrar o alimento. Não é isso? Ó, os golfinhos, por exemplo, emitem sons para localizar o seu alimento em ambientes com pouca luz, né? Como o fundo do mar. Por quê? Porque lá é bem escuro lá embaixo, não é? Deve ser bem escuro no cativo e no fundo do mar. Então, ó, o som emitido pelo golfinho chega até a presa ou objeto, ou seja, até o alimento que ele queira, né? O som, então, retorna ao golfinho e chega até as orelhas. Ou seja, esse som que ele emite vai até o objeto, o alimento, e depois retorna para ele. Então, o que retorna, né, entra no cérebro dele, sinalizando ao animal a que a distância o alimento, o objeto está dele. Ou seja, através do som que ele produz e volta até para ele, ele vai perceber qual a distância que esse alimento está dele. Muito interessante, não é? Perfeito. Que curioso. Ó, aí na página 91 ainda. Peixes abissais são animais que vivem em regiões profundas dos oceanos, em ambientes escuros. Esses animais geralmente têm a visão pouco desenvolvida. Por isso, criam estratégias para atrair seu alimento. O peixe da imagem ao lado é um exemplo. A fêmea dessa espécie apresenta em cima da cabeça uma estrutura que utiliza como isca para atrair suas presas. Ou seja, olha só, ele tem uma estruturazinha aqui, parecendo um anzol, né, que ele utiliza aí para capturar seus alimentos. Interessante, né? Olha só, agora vamos para a página 94 e 95, para a gente finalizar e a gente conhecer como esses animais se locomovem, né? Como é que eles saem de um local para o outro. Então, os documentários são filmes informativos que tratam de assuntos variados. Manuela assistiu a um documentário sobre animais e obteve informações sobre a locomoção deles. Leia a seguir algumas delas. Olha só, na letra A nós temos aí o agulhão-vela. Diz o seguinte, o animal se move mais rapidamente na água. Né? Ele é o animal que mais se move rapidamente na água. É o agulhão-vela. Já na letra B, diz que
o animal que se move mais rapidamente no solo é o guepardo. Tá? Então, ele é muito rápido. Então, ele procura as presas dele para se alimentar muito rápido. Já na letra C, diz o seguinte: o animal que se move mais rapidamente no ar é o falcão peregrino. Então, como os animais A, B e C se locomovem? Né? O da letra A se locomove na água, através das nadadeiras. O da letra B, que é o guepardo, ele se locomove no solo, por meio de quê? Das patas. Já o da letra C se locomove no ar, por meio de suas asas. Não é? Então, a maioria dos animais se locomove no ambiente, deslocando-se de um local a outro de diferentes maneiras. Então, seja ela por meio das asas, seja ela por meio das nadadeiras e seja ela por meio das patas, né, das pernas. Então, são diferentes tipos de maneiras de andar. Ó, alguns animais utilizam as asas, né, e se locomovem principalmente voando, como o falcão peregrino e a cabeça cega. Outros animais utilizam as pernas e se locomovem principalmente caminhando ou correndo, como o guepardo, que eu mostrei na imagem anterior, ou como aí o dragão de Cômodo. Outros animais utilizam as pernas para saltar, como o sapo de montanhas ou as rãs. Ou seja, eles não caminham. Eles têm pernas, mas eles saltam, não caminham. Existem também os animais que utilizam as nadadeiras e se deslocam nadando, né? Como o peixe aí, o agulhão-vela ou o tambaqui. Já outros animais utilizam o corpo todo para se locomover e se rastejam no solo, como a jararaca e outras cobras. Tá? Como você pode perceber, o formato do corpo dos animais, ele varia, não é? São diferentes tipos de formatos de corpo. Esse formato e o ambiente que o animal vive interferem no modo de locomoção do animal no ambiente. Tá? Então, tem animais que têm patas, que correm, que andam. Tem animais que têm patas, né, perninhas, mas eles saltam. Tem animais que não têm perna nenhuma, se rasteja. Tem animais que não têm pernas, têm nadadeiras, então ele vai nadar. Tem animais que não têm pernas, não têm nadadeira, mas têm asas, então ele vai voar. Então, são diferentes maneiras, né, que esses animais têm para se locomover no ambiente. Tá? E eles precisam se alimentar, se locomover para sobreviver. Entendido, meus amores? Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na aulinha comigo hoje. A gente aprendeu muita coisa legal, né? 2 pontos importantes aí dos animais, para a sobrevivência deles. Então, ó, um beijo e aguardo você na nossa próxima aula novamente, tá bom? Tchau! Opa!